Está começando por aqui mais um programa da série Beleza e Saúde aqui na TV Japi, a TV de Jundiaí. Sempre no oferecimento de Realce, a sua consultora de beleza, a casa do cabeleireiro de Jundiaí e região. Você já sabe, a Realce fica ali na rua 15 de novembro, ao lado da Esportiva em Jundiaí. Quero lembrar você também, olha, abri em Jundiaí, estive visitando lá, pessoal lindo, maravilhoso, a mais nova loja de fábrica de Jundiaí. É a Outlet, é isso mesmo? Outlet, é isso, Tânia? Outlet, isso. Tá aí a Tânia, a minha tradutora oficial. Outlet Jundiaí, que é na rua Baronesa do Japi, 248, ali bem próximo ao terminal central de Jundiaí. Eu recebi lá no meu e-mail, no moretedasaude@bel.com.br, quero repetir para você, moretedasaude@bel.com.br. O Davi, ele lá da Vila Hortolândia, ligou e falou: Moretti, eu fiz o curso de radialista para trabalhar em TV, trabalhar em rádio, e tenho meio cisma de dar fora aquelas coisas, viu? Fica tranquilo, você tem que realmente começar, não é? Você tem que começar a trabalhar e você vai ver que os foras também são normais. Ontem mesmo eu estive participando lá de uma festa no Teatro Politeama, que era o início lá de um curso de capacitação de conselheiros, patrocinado pela Prefeitura e também pela Secretaria de Saúde, e também não fui bem, deu um fora lá, casa lotada, e eu dei um fora lá. Qual é o problema, né? Para quem já falou para 30, 40 mil pessoas, ser fora é normal para quem está em comunicação. Tá certo ou tá errado, meu querido câmera? Exatamente. Ele falou que está tudo em ordem para ele. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa para a gente falar da saúde. A saúde, né, na alimentação, a especialista no assunto, que é a Tânia Bueno. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, graças a Deus. Tânia, eu queria primeiro que você falasse sobre a sua formação. Bom, eu sou formada em Direito, fiz uma especialização em Direito Sanitário, fiz uma especialização em... Resumindo, o Direito Sanitário já é para cuidar da nossa saúde. Isso, ele é a formação na legislação sanitária voltada para a saúde. Também fiz a microbiologia de alimentos. Traduz para nós a microbiologia. Microbiologia de alimentos estuda as doenças causadas por alimentos, as bactérias que atacam os alimentos. E também fiz a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Saúde, um MBA. Gestão de Saúde seria o gerenciamento. Isso, voltado para a área hospitalar. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho agora na Secretaria de Saúde, voltado para a área hospitalar. Além dessa formação que você tem em cuidar da qualidade da alimentação da população, não é? Você também se formou em gestão hospitalar. Isso, é gestão de saúde voltado para a área hospitalar. Por que é diferente? Não, então... É diferente, eu digo, entre gestão hospitalar e gestão de saúde hospitalar? Então, a gestão de saúde, ela engloba todos os serviços de saúde. A gente aprende um pouco de tudo, aprende marketing, aprende diagnóstico situacional, aprende a legislação do Brasil voltado à saúde, contabilidade, gestão de custos para a tomada de decisões. Então, são aí 20 e poucos módulos. É uma bagagem completa para o gestor de saúde. Agora entendi. Mas, Tânia, eu já queria perguntar para você sobre os cuidados, domingo, dia de macarronada, os cuidados que você deve ter com as maioneses, molho de tomate, que segundo o médico, né, tem que prestar bastante atenção com o molho de tomate, ele tem que estar bem fresquinho para não dar queimação.
Aliás, eu que gostaria que você, para conversasse com a dona de casa e falasse dos cuidados que ela tem que ter no confeccionar a deliciosa macarronada. Oh, mas que beleza, hein? Eu estou fazendo um regime tremendo, falando em macarronada e comendo macarronada. aliás, domingo é dia de macarronada, frango Sem assado dúvida. e maionese, né? Exatamente. Pois é, mas os cuidados que a dona de casa tem que ter, ela não tem que pensar nos cuidados só com o alimento ali que ela manipula. A dona de casa, ela tem que se preocupar com o todo. Ela tem que se preocupar com a higiene da cozinha, ela tem que se preocupar com a higiene da geladeira. Não adianta ela chegar em casa do supermercado com aquelas embalagens sujas que todo mundo pôs a mão, empoeirada, que é colocada aqui e acolá e jogando tudo dentro da geladeira. Ela tem que lavar, higienizar essas embalagens para guardar dentro da geladeira, né? Antes dela usar o produto. Ela tem que se preocupar com a higiene pessoal dela. Ela tem que estar com a higiene em dia, lavar bem as mãos antes de fazer as refeições. Se possível, ter em casa, no banheiro onde ela lava as mãos, um sabonete bactericida com o poder de eliminar micro-organismos, eliminar bactérias das mãos, manter as unhas curtas, limpas, sem esmalte, com os cabelos presos, porque um cabelo que cai na comida, ele vai ali contaminar a comida. Porque o cabelo tem bactéria, não, né? Tem bactéria, tem Staphylococcus aureus, é uma bactéria que fica no cabelo. Eu pensei que, porque eu vejo todo mundo ver o cabelo na comida, num restaurante, em qualquer lugar, porque caiu, ou mesmo em casa, normalmente o pessoal fica enojado, né? Sim. Eu não sabia que ele pode causar Aliás, danos. elas estão por toda parte, elas estão no ar que a gente respira, na mesa, na poeira, nas mãos. Essa bactéria, Staphylococcus aureus que eu falei, ela fica debaixo das unhas, nos cabelos e na pele em geral. Então a pessoa que não toma banho, não tem higiene, você vê aquela pessoa com aquela pele, aquele aspecto sujo, ela está totalmente contaminada. E as bactérias a gente não vê a olho nu, a gente só vê através de uma lente do microscópico, né? Quando o alimento é contaminado, que você faz o teste, a análise, daí você pode apurar que tipo de bactéria que tinha naquele alimento. E a maioria das intoxicações alimentares são por falta de higiene do manipulador. Estabelecimentos onde o manipulador de alimento, o colaborador não tem higiene, ele vai levar essas bactérias que estão nele para o alimento. Então é imprescindível a higiene pessoal de quem manipula alimentos. A pia da cozinha é suja ou não? A pia da cozinha tem que ficar seca. Onde tem água, tem bactérias. Ela tem que ser mantida seca, limpa. De vez em quando, lavar aquela pia com uma solução clorada, uma água sanitária. Manter a pia limpa, não pode manter o lixinho em cima da pia, porque ali já vai acumulando micro-organismos. Planta viva não pode ter na cozinha, que ela é um foco de contaminação de vírus e bactérias. Aquelas folhagens que normalmente eu vejo, na minha casa tem, né? Eu estou tirando um exemplo de casa, que você coloca na cozinha, não é o ideal? Não, florzinha, vasinho de flor, folhagem, tudo que é planta viva, ela vai trazer para o seu ambiente, onde você cozinha, vírus e bactérias. Na sala pode? Bom, na sala pode, se ficar longe da cozinha, mas ventilador também. O ventilador, ele propaga vírus e bactérias. Outra coisa, Moretti, uma pessoa doente, se ela estiver doente, com uma enfermidade na mão, nos olhos, além da higiene pessoal, ela tem que manter a saúde para manipular alimento, senão ela vai transportar para aqueles alimentos a contaminação. Ferimento nas mãos? Não, de forma nenhuma pode manipular alimentos com qualquer enfermidade. Nem dermatose, nem unheiro, nem cortes. Nem corte, nem nada. E nem usando as luvas, porque você passa a contaminação para a luva que passa para o aliança não tem problema? Tem problema. Quem manipula alimentos não pode usar adornos. Tem bactérias que ficam embaixo da aliança. Daí quando você está manipulando... Mesmo a dona de casa que faz o almoço, isso não... O que você está falando, Tânia, você não está falando só para aquele que
que trabalha no comércio, você está falando também para dona de casa. Para dona de casa, então. A gente está passando orientações na forma geral. Se a dona de casa fizer da forma correta, ela vai fazer um alimento com mais qualidade de vida para a tua família. Ah, perfeito. Certo. Então a pia, Limpa. após lavar a louça, aquela coisa, enxugar bem ela. Enxugar bem a pia, manter o ambiente limpo, tirar a poeira, manter a geladeira limpa, tudo que for guardar na geladeira, condicionar, lavar, higienizar a embalagem, passar um pano com álcool. Então, quanto mais higiene, mais qualidade de vida nos alimentos. Muito bem. Agora o assado. Assado, sobrou o assado de domingo, da hora do almoço, aí na segunda-feira no almoço eu esquento o assado. Pode ser. Pode? Depende da forma que você trabalha com o alimento. Um alimento, por exemplo, você foi assar um frango, você comprou um frango dentro da validade, inspecionado, você teve higiene pessoal, a sua cozinha estava limpa, você assou aquele frango com todos os cuidados higiênicos sanitários. Daí você faz, o alimento ficou pronto, você colocou à mesa, serviu sua família, todo mundo comeu. Se você pegar aquele restante que sobrou, envolver ele numa tampa, ou colocar um plástico filme e guardar na geladeira, que a geladeira ela vai conservar aquele alimento, ela vai manter a conservação, a integridade daquele alimento. Daí você pode esquentar no outro dia, sem problema nenhum. Mas para guardar, tem que estar embalado? Tem que estar embalado num Tupperware, num plástico filme ou num papel alumínio, que não fica em contato rente com o alimento, porque pode oxidar e contaminar o alimento também. Com relação a você congelar, depois descongelar. Então, todo alimento que ele já foi processado, cozido, assado, você pode congelar e descongelar. Congelar e descongelar. Agora, o alimento cru, in natura, você não pode congelar, descongelar e congelar de novo. Fica naquele vai e vem, congela, descongela. Você perde propriedades nutritivas e você vai promover a proliferação de bactérias. Então, assim, um alimento congelado, quando você descongela, você tem que trabalhar com ele, cozinhar, assar, você tem que processar esse alimento. Depois que ele estiver processado, daí você pode congelar de novo para comer lá na frente quando você quiser. Mas assim, eu lembro o seguinte, tudo o que é natural, tudo que é fresco, o sabor é muito melhor, é diferente. A carne é tenra, o sabor, o aspecto, a cor, tudo é diferente. Então, quanto mais natural e mais fresco, melhor, mais qualidade de vida. Sim. E mais sabor. Agora, com relação a só para que todo mundo e quem está nos assistindo agora está acostumado a fazer, porque isso é bem popular no Brasil, bolinho de arroz. Bolinho de arroz, que delícia, hein? Uma delícia. Uma delícia, é uma perdição. O problema é a gordura, né, Moretti? A fritura. Tem uma substância na fritura que chama croquelina. Essa croquelina traz malefícios para a saúde. Ela trabalha, atua nos neurônios, prejudica os neurônios. Então, fritura nunca é bem-vinda para a nossa saúde. Mas que é uma delícia, Então é bom a gente comer essas delícias só de vez em quando, né? Exatamente. Agora, quantas vezes, minha querida amiga, pode usar a gordura? Então, a gordura, veja bem, quando ela estiver, isso é visível ao olho nu, quando ela estiver escura e espumando, ela está tóxica. Daí você tem que desprezar e colocar uma gordura nova. E eu, na minha casa, quando eu vou fazer fritura, eu sempre coloco gordura nova. Quanto mais nova, por exemplo, se você faz uma fritura agora, amanhã você faz de novo com a mesma gordura, ainda que você coa. O sabor do alimento é diferente. Então, tudo que é fresco e natural é melhor.
Então, o ideal, Tânia, se houver essa possibilidade, aí inclusive também financeira, não é? O ideal é você, cada vez que for usar a frigideira para fritura, trocar. Sempre gordura nova, sempre. Tem gente que usa bastante, mas daí presta atenção, se ela estiver espumando escura, você descarta, porque daí já tem a substância tóxica. Aí é bom não usar. Não usar mais. Isso. Final de ano tá aí, aquela coisa toda, vamos todo mundo correndo, todos correndo para o mercado, atrás do pernil, da carne de porco, do peru, né? Uhum. Que o peru, coitado, ele não pode nem ouvir falar em Papai Noel, né? Estava até na internet, você viu, né? Uhum. O peru conversando com o galo. É verdade, não pode ver essa época, que é a hora que ele morre. Quais são os cuidados que a dona de casa ou o comprador deve ter com compra da carne de porco, compra, do modo geral, qualquer tipo de carne, certo. Não é verdade? Bom, o que eu tenho a dizer para você, Moretti, isso está na nossa Constituição Federal, consumir alimentos seguros do ponto de vista higiênico-sanitário é um direito inalienável do consumidor. Então, o comerciante que trabalha com quaisquer produtos alimentícios, ele tem que manter a integridade, a segurança alimentar desse produto. Então, quando a dona de casa vai até o mercado, ela tem que comprar um produto com qualidade, inspecionado, acondicionado de forma correta e na temperatura correta. Tudo isso envolve a qualidade do alimento. Mas a consumidora, ela tem como? Ali no freezer do supermercado, ou geladeira, não sei como que fala isso, ela tem condições de verificar a temperatura ali? Tem um marcador de temperatura? Tem, geralmente tem no balcão, mas ela não precisa fazer isso se ela não quiser, porque o comerciante ele é obrigado a manter a integridade do alimento. Quando você vai até o mercado comprar aquele alimento, ele tem que estar em condições boas de serem consumidas, né? Todas as características organolépticas do alimento, quanto a cheiro, cor, sabor, aspecto, tem que estar intacta. Veja bem, o fabricante, ele garante a qualidade do alimento dentro daquela validade. E isso já é sabido de todo mundo, que ninguém pode expor à venda um alimento com data de validade expirada. Mas tem outros aspectos também, conservação, a embalagem, se a embalagem estiver rasgada, estiver adulterada, embolorada, torcida, amassada, há de que se prestar muita atenção nas embalagens também, a dona de casa. Você disse do pernil, do frango. Esses produtos são produtos de origem animal e os produtos de origem animal devem ser inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal, estadual, e mantê-los na temperatura ideal, adequada. A embalagem é a nossa referência, Moretti. Então, você vê ali nos dizeres de rotulagem, onde deve trazer todas as características do produto, que tipo de carne que foi usada, que temperatura deve ser mantida, a data de validade. Então, na embalagem tem que ter toda a informação do produto. Daí a dona de casa pode ler a embalagem e verificar, porque é a nossa referência. Então, ali na embalagem diz, consumir até em 3 dias. Ou diz assim, manter resfriado ou manter congelado. Então, o que está escrito, que já saiu lá do fabricante, você tem que manter. Essa diferença de você olhar na embalagem e está escrito lá, manter resfriado a tantos graus, mas não está recomendando para congelar, né? Uhum. Só resfriado. Manter congelado. A diferença... eu compro um produto que na embalagem vem a recomendação resfriado, eu posso congelar ele? Pode congelar, mas lembrando que nem aquilo que eu te falei, depois que você descongelar, você tem que trabalhar com o produto, cozinhar, assar, fritar. Você não pode descongelar e congelar de novo. Mas mesmo que esteja a recomendação,
manter resfriado, se eu quiser eu posso congelar. Você pode congelar. Desde que depois você tem que siga... Isso, depois que você descongelar, você vai descongelar para comer aquele produto. Aí eu tenho que seguir a forma correta de manipulação, que é congelar uma vez só, né? Isso. Frango... Produto in natura, produto cru. Agora, se você comprou ali uma peça de frango e está escrito assim, manter resfriado até o dia tal, 3 dias, vamos supor. Se você não congelar, você tem que manter até aqueles 3 dias. Você deixa na geladeira, você tem que usar logo aquele produto. Se você não usar, ela já vai começando a deteriorar aquela carne, aquele produto. Mas, Tânia, eu queria que você com a sua experiência e é conhecida na cidade e no estado, a sua competência, não é? Como autoridade sanitária, né? Como autoridade sanitária, eu queria que você falasse um pouco, porque causa preocupação em toda a área médica, não é? E também começa agora a causar preocupação, porque quando a mãe ela vai até o seu médico, seja ele do serviço público ou do particular, o pediatra mostra uma preocupação com a alimentação da cantina da escola. Sim. Então eu queria que você conversasse com a mãe e orientasse quais são as preocupações principais que deve ter com algumas escolas particulares. É uma bandalheira de coxinha, de salgadinho, né? Esse tipo é uma chips, né? Salgadinho. Qual a preocupação que a mãe deve ter? Tem uma legislação municipal que traz no seu bojo a proibição de vender produtos que não sejam saudáveis. Eu não me recordo agora da lei, porque faz 1 ano já que eu estou fora do serviço de fiscalização, mas tem a legislação municipal que proíbe a venda de produtos que não seja saudável para as crianças nas cantinas escolares. E isso cabe ao ente público a fiscalização através de políticas públicas e sociais. Então o órgão de fiscalização ele vai fiscalizar essa questão, porque quando a lei ela entra em vigor, ela tem que ser fiscalizada, né? Então, quem fiscaliza é a autoridade sanitária, visita as escolas e faz aí o trabalho para verificar se aquela cantina particular está realmente cumprindo a lei. E eu também sou mãe de uma criança de 9 anos e eu fico bem atenta a esses cuidados. A mãe também tem que ser fiscal. A mãe também deve ser fiscal, fiscalizar, ver se a cantina está cumprindo e no caso de não fazer a coisa certa, tá reclamando na escola, na própria cantina, ou reclamando no órgão de fiscalização, né? Então, porque assim, a criança que está naquela fase escolar, se ela comer coisas que vão trazer malefício para ela, cai a produção no ensino, certo? Por exemplo, farinha branca. Se consome muitos salgados, assados, fritos. A farinha branca não traz benefício à saúde da farinha branca criança. Que você está falando é o trigo mesmo? O trigo. Aquele trigo que usam lá, porque antigamente usava batata, agora é o trigo mesmo, né? Uhum. Aquele trigo que usa, aí você põe para fritar, essa gordura da coxinha em que a criança acaba comendo lá na escola, o organismo pode reter essa gordura ou não? Então, a gordura faz mal, traz obesidade. Tem estudos que diz que a farinha branca atrapalha a concentração da criança nos estudos. Então, assim, as mães, as cantinas, eu já vi em cantinas escolares que vende fruta, vende suco natural. Então, tanto em casa quanto na escola, essas escolas particulares devem incentivar a alimentação saudável. Por exemplo, os médicos pediatras, eles orientam as mães a dar 5 cores por dia para as crianças.
Ah, você já comeu quantas cores hoje? A médica, outro dia, a pediatra perguntou para o meu filho. Ah, eu como 1, 2, 3. Eu como arroz, feijão e batatinha. Então você está comendo 2 cores. Porque meu filho, ele falou, eu como arroz, eu como frango, eu como batata. E o que mais que você come? Então tem que comer no mínimo por dia 5 cores a criança. Um arroz, um feijão, uma carne, uma verdura. Tem que forçar a comer uma fruta. E as frutas eu lembro que devem ser ingeridas sempre com o estômago vazio, sempre antes da alimentação, porque se você comer sua alimentação principal pesada e comer uma fruta em cima, aquela fruta vai fazer digestão no intestino grosso, né? Vai fazer digestão no canal errado e vai te causar azia e má digestão. E você não vai aproveitar de forma correta os nutrientes. Então é assim, é questão de informação, certo? As mães devem procurar se orientar direitinho para fazer com que essa criança que está nessa fase estudantil ter mais qualidade de vida, comendo os alimentos certos. Eu aconselho que procure uma nutricionista. Todo plano de saúde hoje tem uma nutricionista. Procure a pediatra e procure se inteirar de quais alimentos corretos devem servir para essa criança. Porque assim, quanto mais se alimenta melhor, maior é a produção dessa criança no estudo, né? Todo mundo adora embutidos. Ah, embutido. Todo mundo adora. Eu queria saber, porque às vezes eu vejo no supermercado e o telespectador, a telespectadora que está nos assistindo agora, já percebeu isso. Quando você separa, Tânia, quando você começa a olhar a salsicha, tem algumas embalagens que é a mesma marca e ela já começa a ficar pálida. É questão de temperatura, conservação. Mas essa palidez já indica que você deve reprovar o produto? Então, assim, quando a embalagem, o produto, você disse embutidos, salsicha, linguiça, etc. Quando ela é confeccionada lá na indústria, ela vem numa embalagem. A partir do momento que você abriu aquela embalagem, você descaracterizou a qualidade do alimento. Quando você abre, descaracteriza a qualidade do alimento, ela já vai mudando a cor, o aspecto, o sabor, certo? Então a coloração fica diferente. Quando está na embalagem intacta é uma coisa. Por isso que quando você compra aqueles pacotinhos pequenos, vamos supor a salsicha, já abre e faz tudo na hora. Se não for fazer na hora, coloca num Tupperware e congela o restante. Você tem que saber trabalhar rápido com o produto. O alimento, quanto mais você mexe, mais estraga. Se você armazenar em temperatura errada, diferente daquela orientação que está na embalagem, você vai ter um produto ruim. Então a gente tem que trabalhar com o produto. Por exemplo, a dona de casa faz arroz, feijão, uma carne. Ela fez, serviu à mesa, ela tem que contar um espaço de tempo de 2 horas. A família comeu, guarda tudo na geladeira, embala tudo direitinho, daí você pode comer na janta, consumir no outro dia. Porque 2 horas depois que você acabou de cozinhar os alimentos, as bactérias começam a proliferar naquele alimento. Então você não pode fazer e deixar em cima do fogão para comer na janta. Você vai comer um produto de má qualidade, você corre o risco de ter aí poder ter uma intoxicação alimentar. Tânia, o que eu tenho notado por exemplo, e agora, próximo do fim do ano, vai ter bastante, vai acontecer bastante essas coisas, não é? Na casa das pessoas. A seleta de legumes, ervilha, ou milho, né? Uhum. Você abre a lata e não usa ela inteira. Aí que está um problema, porque a lata, toda a latinha, você pode observar que ela tem um verniz dentro. Aquele verniz é uma película protetora, ela protege o alimento. A partir do momento que você abre a lata, abre a fenda ali, aquele verniz, aquela película, ela se rompe e começa o processo de oxidação do alimento. Então, quando você abre a lata, usa tudo. Se sobrar, você não deixa mais na lata, você deixa num tupperwarezinho, o restante na geladeira. Não deixa, esse negócio de abrir e depois
encostar tampinha? Não, de forma nenhuma. Não pode. Oxida o alimento, e tudo que oxida envelhece a gente, viu? Tem essa também. Você disse dos embutidos. Os estudos nutricionais dizem que embutido envelhece a gente. É um estudo da área de nutrição que diz que os embutidos envelhecem a gente mais rápido. Mortadela, qualquer Mortadela, embutido. Salsicha, tudo que é embutido, tudo que vai para dentro da tripa, né? Exatamente. Ô, Tânia, eu queria que você, hoje você está fazendo um trabalho diferenciado, né? Sim. Porque você está aí levantando os problemas para melhorar a qualidade Das unidades de das saúde. unidades básicas de saúde. Como é que é esse trabalho? É um trabalho muito gostoso, eu estou gostando muito, estou muito feliz de estar fazendo. Então eu visito as unidades de saúde, conheço os profissionais, quantos profissionais têm, o bairro, quais dificuldades do bairro, dos pacientes, os problemas da unidade, problema de estrutura física, profissional, equipamentos. Então, na verdade, o que eu faço hoje é visitar não só as unidades de saúde, mas os PSFs, os hospitais, tudo que é do SUS, da rede pública. Eu faço a visita, coleto as imagens e faço o diagnóstico situacional. O diagnóstico situacional é uma globalização geral da situação daquele serviço de saúde. Esse estudo, esse levantamento é feito em cada unidade de atendimento, ou seja, em cada Sim. UBS, em cada hospital, Sim. em cada centro de imagem ou especialidade. Sim, exatamente, cada serviço de saúde da rede pública. Antes eu trabalhava fiscalizando o particular. Hoje eu visito o ente público e passo todos os pontos críticos de controle que eu tenho encontrado nesses serviços para a Secretaria de Saúde. Secretário Cláudio Miranda, tem atendido seus apontamentos? Tem, ele é muito atencioso, viu? Para atender os pontos críticos. Eu vejo que ele se preocupa bastante, ele visita as unidades, todo dia ele visita aí 1, 2, 3 unidades todos os dias. Às vezes eu passo por alguma unidade, os profissionais falam: ontem mesmo o secretário esteve aqui, ele já notou isso que eu estou te falando. Então é um reforço a mais. Ele tem visitado sim os serviços. Esquecemos aqui, mas nós não vamos atender, não. Nós vamos desligar, não é? Porque esquecemos o celular ligado. Então, voltando a falar em alimentos. Hoje, o que a gente vê bastante na rua, eu queria que você orientasse mais uma vez a mãe, não é? O que você vê muito na rua, por exemplo, carrinho vendendo o iogurte, ou seja, o Danone, né? Conhecido também como Danone. Sim. Que Danone, na verdade, é uma marca, né? São iogurtes. São iogurtes do modo geral. Você vê vendendo na porta. Iogurtes, lactobacilos vivos, né? Exato. Que tem várias marcas. E quais os cuidados que... Olha, a minha maior preocupação, quando eu era gestora lá da Vigilância Sanitária, é a questão da temperatura, Moretti, porque esses produtos, eles saem do fabricante em temperatura boa, bem acondicionado, embalado. Agora, quando esse pessoal de carrinho coloca dentro do carrinho e não mantém a temperatura, daí vai estragar o produto. Eu tenho visto carrinhos sujos, temperatura, às vezes você pega o produto na mão, ele não está gelado. Então a temperatura que se pede na embalagem é fundamental para a qualidade desse produto. Isso o derivado do leite, ele pode trazer problemas sérios de saúde? Ele pode, se não for acondicionado de forma correta, porque é um produto perecível. Tudo que é perecível você tem que ter um cuidado especial com ele, principalmente mantendo a temperatura correta.
como eu falei para você. Bom, na embalagem, eu já numa entrevista há algum tempo atrás, na radiodifusora, quando eu trabalhava lá, você comentou alguma coisa a esse respeito. Hoje na embalagem de ovo, na embalagem, vem anotado, vem escrito lá para você se abster, eu entendi assim, de ovo quente só. Aquela mania, eu vou fazer um ovo quente mexido, né? Então, o problema do ovo é que, assim, segundo os estudos, diz que 99% das poedeiras, das galinhas que botam, são portadoras de salmonela. Então, o risco é muito grande. O ovo se aconselha consumir com a gema dura, ele bem frito, bem cozido, bem assado. E o ovo é um produto de origem animal, ele deve ser inspecionado pelo Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. E o ovo, como é um produto perecível, ele deve ser mantido sob refrigeração. Os supermercados têm que manter o ovo sob refrigeração, não pode manter o ovo em temperatura quente, que vai perecer o produto. Mas ele larga na caixinha lá, né? Então, mas o que se recomenda é manter na temperatura de baixa refrigeração. Na embalagem deve ter, né? Sim. Anotado, né? Sim, sim, tem. É obrigado a ter essa informação. A salmonela, o que provoca então, no ser humano? Salmonela, como eu disse para você, as poedeiras são portadoras de salmonela. É uma bactéria que vai prejudicar o intestino, causar diarreia, causar vômito, tontura nas pessoas, e a pessoa vai ficar ali debilitada. A salmonela, ingerida em grande quantidade, ela pode até levar o indivíduo a óbito. Quando eu trabalhei no serviço de fiscalização, nós atendemos um caso de óbito por salmonela. Uma pessoa que já não tinha, ela tinha uns 60 anos de idade, eu me lembro na época, e ela já não tinha boa saúde. Daí ela comeu uma maionese, e nessa maionese, feita com ovo cru, tinha salmonela, uma carga grande de salmonela, onde trouxe essa senhora a óbito. Tânia, você sempre recomenda, em suas entrevistas que eu tenho acompanhado, e mesmo comigo, você sempre recomenda para que a dona de casa tome bastante cuidado com maionese. Sim. Então, agora eu queria que você explicasse. Tem telespectadora, dona de casa, que gosta de fazer ela mesma a maionese. Uhum. As duas, aquela que já você compra pronta no supermercado, tipo Hellmann's, né? Sim. Tipo Hellmann's. É o creme de maionese que a gente chama. Então, mas as duas têm perigo ou uma tem mais perigo que a outra? Eu vou explicar direitinho. Então é assim, eu oriento que a dona de casa não faça a maionese, aquele creme. Muitas colocam lá o ovo cru, quebra o ovo, coloca o limão, o vinagre, o sal e bate, faz aquele creme no liquidificador. Então eu não oriento de jeito nenhum, como eu disse, o ovo cru é perigoso porque as galinhas que botam são portadoras de salmonela, né? Então, como aquele creme a gente compra no mercado, não é caro, então é muito melhor você comprar. Tem várias marcas. E a maionese que você compra, o creme que você compra no mercado, que vem em vidros ou vem em sachês, aqueles sachês grandes, os ovos são pasteurizados. Então lá na indústria onde faz esses produtos, você disse Hellmann's, tem muitas marcas aí, a indústria onde confecciona esse produto, ela faz a pasteurização, ou já compra o ovo pasteurizado e faz o creme. Hoje tem nessas casas que vendem produtos para bolo, tem o ovo pasteurizado, tem o ovo em pó, daí a dona de casa pode fazer a maionese em casa. Mas compensa muito mais comprar pronto. Daí você cozinha os legumes, é bom lembrar que tem que deixar esfriar os legumes. Se você jogar o creme ali, da maionese pronto, daquele legume quente ou ainda
ainda, como que fala, naquele legume quente ou morno, pode azedar o produto, pode estragar. Então assim, ela pica os legumes, cozinha, deixa esfriar, ela coloca o creme e mistura. E logo após põe na geladeira, só tira da geladeira a hora que for servir para a família. E o patê de atum, que normalmente a maioria gosta de fazer o patê de atum, né? Tudo bem. E aí fica aquela vasilha e passa 1 hora, 2 horas em cima da aí mesa. Aí tá o problema. Então você pode, com todos os cuidados higiênico-sanitários, higiene pessoal, comprar um bom produto que foi inspecionado, que veio na embalagem, daí você põe numa tigela limpa, mistura, coloca os ingredientes e acabou de fazer, tampa e põe na geladeira. O doce também pode trazer problemas, não? Todos os produtos, Moretti, são perecíveis. Todo alimento é perecível. O creme do bolo, por exemplo. Nossa, o creme do bolo é preocupante, porque você pode observar que hoje nos casamentos, nas festas, eles usam aquele bolo máscara, o bolo falso. Porque o bolo é um alimento perecível de alto grau de contaminação. Então, se você manter fora da temperatura, você pode ter um problema aí de intoxicação alimentar. E problema sério. Problema sério, uma intoxicação alimentar. E eu relembro o seguinte, quando quem consome... Não fale o nome, mas você pode até relembrar que algumas festas de casamento... Eu joguei o bolo fora, sim. Isso foi mesmo. Você condenou o bolo da noiva com noivinho e tudo em cima. Teve que jogar, não teve jeito, viu, Moretti? Mas eu quero lembrar o seguinte, quando... Apesar, né, é exatamente isso. Apesar que trazia às vezes algum transtorno, né, para todos que estão, os organizadores do evento ou da festa, não é? Para preservar a saúde das pessoas, né? Sim. Quando você condena... Então, o trabalho da fiscalização é esse, né? Preservar a saúde do consumidor. E quando esse consumidor é uma criança, uma pessoa idosa ou uma gestante, o risco é maior. É um grupo de risco maior porque tem menos imunidade. A gestante tem menos imunidade? A gestante, o idoso e a criança. São pessoas com baixa imunidade, né? Então, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados. Mas você estava falando sobre... Você estava falando sobre... Você estava falando sobre o bolo. Sim. Sobre o creme. Sobre o creme. Você estava... O bolo no todo. O bolo no todo. Porque assim... se a pessoa com falta de higiene na hora de manipular, ou conservou mal o produto, ou usou ali um creme que ficou fora da geladeira, então a gente fala no todo. Mas então, Tânia, aí que é uma coisa que a gente fica um pouco assustado, porque você, enquanto agente de saúde, nunca permitiu o transporte do bolo, né, de aniversário, o bolo da noiva, dentro do caminhão ou do carro não refrigerado. Aliás... Né? E aí, o que você vê hoje, né, é que, olha, eu vou lá buscar o bolo e aí põe no carro, e aí, às 3 horas da tarde, o bolo já está em cima da mesa, mas a festa, o corte do bolo é às 9 da noite. Então, como que deve ser feito? O consumidor, ele vai em algum lugar, em alguma casa que confecciona bolo e compra o bolo. Esse bolo tem que estar na refrigeração. Quando a pessoa vai lá buscar, essa casa que faz bolo coloca numa caixa, numa embalagem. A pessoa leva para a festa e deixa na geladeira. Ela só vai tirar da geladeira na hora de cortar, de fatiar esse bolo, porque ela tem que manter a temperatura daquele produto, que é um produto perecível de alto grau de contaminação. O glacê contamina? Tudo, porque ali vão ovos, glacê, creme, todos os ingredientes. E assim, uma coisa úmida. Quanto mais umidade, quanto mais água, mais bactéria, mais micro-organismos.
Então, o bolo é uma coisa perigosa. Bolo, maionese, tudo que é creme, tudo que é molhado. Então, tem mais perigo de contaminação. Então, esses produtos têm que ser bem conservados em local limpo, numa geladeira limpa. Quando for manipulado, ser manipulado com as mãos limpas. Tudo isso. E a dona de casa, tomando esses cuidados que se faz necessário, aí ela não precisa se preocupar com contaminação disso ou daquilo. Sim, e assim, Concorda? eu aconselho que compre alimentos em porções pequenas, não aquela grande quantidade. Come hoje, come amanhã, come depois. Quer comer um bolo? Vai lá, compra um pedaço pequeno, come, amanhã compra outro, certo? Então, muita gente vai até o Roldão, né, citando um nome aí, por citar, para citar um exemplo, mas a propaganda já está feita, depois ele manda o troco aí para nós, né? Lá no Roldão, e compra o pacote de 5 quilos de linguiça, toscana ou calabresa ou não, congelada. Para ir usando gradativamente depois. Então, né? É aquela questão que eu te falei, uma coisa congelada é bom que você descongele e use tudo de uma vez. Se você congelar, recongelar, então, você perde o gosto do alimento, você perde a qualidade. Você abriu aquela embalagem, você descaracterizou a qualidade do alimento. Então você já não vai ter um alimento bom como você abriu e usou a primeira vez. As outras vezes ela vai estar rançosa, com um gosto diferente, um aspecto diferente. Pode criar alguma bactéria quando você larga ela na... Chegou do supermercado, congelado, abre a embalagem, já começa a usar, mas ele vai descongelando, o produto vai descongelando gradativamente na prateleira da geladeira. Não, está errado. Ela pode criar bactéria. Então, como que você descongela o produto com segurança, com qualidade? Você tem que tirar do congelador e passar para o refrigerador. Está aqui no congelador. Você tira e passa. A forma correta de degelar o produto é dessa forma, do congelador para o refrigerador. Agora, eu tenho um pacote de linguiça ali, eu estou com pressa, vou usar. Você pode pôr na água, também é uma forma correta. Você descongelar na água. Ou no forno micro-ondas, que é um equipamento seguro para degelar alimentos. Mas às vezes é um casal, 3 pessoas, compram 5 quilos de linguiça, vai o mês inteiro comendo aquela linguiça. Então, o que não pode, Moretti, o que não pode é descongelar o produto em temperatura ambiente. Daí naquele produto que tem água, que é produto de origem animal, que é perecível, as bactérias vão se proliferar e com uma velocidade muito grande e vai atacar o produto. E a pessoa que comer, ela pode ter aí uma intoxicação alimentar, uma indisposição. Então a gente tem que trabalhar com o produto direitinho, respeitar o que está escrito na embalagem. Margarina. Margarina é um... Ela pode não descongelar, não. Ela pode cair e aumentar a temperatura sem problema nenhum. Então, o certo é, acabou de usar, geladeira. Sempre acabou de usar, volta para a geladeira. Que daí você vai manter a qualidade do produto. Tampa e guarda na geladeira. Qual é o nome daquela bactéria que você, inclusive, Tânia, quando você estava à frente da fiscalização, você andou apreendendo palmito. E eu, a partir daquilo, nunca mais comi palmito, que fiquei assustado. É o Clostridium botulinum, o causador do botulismo. É uma bactéria fatal que pode levar o indivíduo ao coma e ao óbito. Mas a origem é o palmito dele? Dela? Ou tem outros produtos? Popularmente, como chama essa doença? Então, assim, você citou o palmito. Não é só palmito, são produtos em conserva.
Então, mas azeitona, o milho, aquela seleta que você falou, o palmito. Então não é só o palmito, são os produtos em conserva. O que acontece? Se esse produto lá na indústria ele é mal processado, ele não é fiscalizado, principalmente o pH, que deve estar em torno de 4,5, o pH que está ali no cozimento, no preparo do produto, se esse pH estiver acima de 4,5 ou abaixo de 4,5, pode ter ali a bactéria e essa bactéria vai estar encorpada ali no produto. Mas então, eu me lembro, Tânia, que em um dos supermercados, numa rede aqui de Jundiaí mesmo, você aprendeu e aí eu parei. Falei, para mim não quero mais saber de palmito. A embalagem tudo igual? Era a mesma coisa, eu me lembro, no mercado, eu cheguei inclusive a adquirir esse produto, era a mesma coisa, embalagem, tudo como se fosse a mesma fábrica e falso. Então, é assim, todo produto ele tem que ser fiscalizado. O palmito, ele é fiscalizado pelo IBAMA e pelo Ministério da Saúde. Se você olhar na embalagem, no rótulo, ele não trazer ali a inscrição, o numerário do IBAMA e do Ministério da Saúde, ele pode ser um produto falso. Daí um produto falso, ele traz problemas de saúde. Aqui no Brasil tudo é possível, né? Como foi aquela vez que você aprendeu aquele lote de vidro, né? Sim. Do palmito. Ele era um produto irregular naquela época. Mas com tudo lá, CGC da empresa, tudo. Mas é o seguinte, a vigilância sanitária, ela tem condição de checar, de fazer a rastreabilidade desse produto junto à empresa junto ao Ministério da Saúde. Aí a fiscalização, então, tem que estar atenta. Sim. Né? Não pode deixar quieto. Tem que estar atenta, porque o órgão de fiscalização, ele pode entrar em contato com o Ministério da Saúde, com o IBAMA e checar se aquele número ele é real, se aquele registro ali ele é fajuto, porque nós já descobrimos produtos fajutos. Eu corri atrás de não de palmito no caso, mas de produto alcoólico, de bebida alcoólica, e foi descoberto que esse número que estava na embalagem, na garrafa, não saiu do Ministério da Agricultura, que na verdade quem fiscaliza a bebida alcoólica é o Ministério da Agricultura. Então, a gente tem condição de checar se é verdadeiro ou se é falso aquele produto. Mas, Tânia, nós estamos aí chegando aí no final do nosso programa, e se você tem alguma consideração, ou você quer falar alguma coisa que, porventura, nós não falamos, pode ficar à vontade. A área de alimentos é tão vasta, tem tanta coisa para falar, a gente ficaria aqui semanas conversando a respeito do produto, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que as pessoas tomem bastante cuidado ao consumir produtos na rua. Quando a gente faz em casa, a gente tem maiores cuidados, mas quando você come na rua, sempre observe a higiene de quem faz o alimento, porque o maior causador de contaminação aos alimentos é quem manipula o alimento. Se a pessoa não tiver higiene, tiver ferimento nas mãos, não usar o uniforme adequadamente, ela vai levar contaminação para aquele alimento. Então, eu sempre oriento assim, procurar estabelecimentos de sua confiança, aquele que preza pela limpeza, pela higiene, pela higiene pessoal, certo? Então, é isso que eu aconselho. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, né? E sempre que você estiver disponível, a gente coloca aí o nosso programa, coloca a TV Japi à sua disposição para você vir aqui e orientar e falar de saúde na alimentação. Puxa vida, eu agradeço a oportunidade. Eu gosto ótimo, muito, né? também. E com certeza você pode ficar tranquila, na linguagem popular eu estou te dizendo, porque
a respeitabilidade sua é muito grande. A gente pode, às vezes, ter algumas... discordar de alguma coisa, mas essa cidade sabe, né, que grandes redes de supermercado foram atuadas, foram por você, por estar agindo... Em desacordo com a legislação. Em desacordo com a legislação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Então tá aí, quero lembrar você mais uma vez da Farmaconde, aonde foi eleita agora pela oitava vez a farmácia que vende mais barata em todo o estado de São Paulo. Você já sabe, a Farmaconde fica ali na Rua Vigário JJ Rodrigues, bem em frente ao Bom Prato, em Jundiaí. Acabou, não dá tempo de mais nada, até o próximo programa. Fui, tchau. Beleza é fundamental, saúde é essencial.